Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte na Antiguidade. Oi, meu nome é Helene Sanderson. Nessa oficina acessível, nós vamos passear pela história da arte mundial. Ou seja, arte ao alcance de todos. Boa viagem! Arte mesopotâmica. Entre os principais povos mesopotâmicos se destacam os sumérios, os acádios, os assírios, os caldeus e os babilônicos. Eles habitavam as terras férteis do vale dos rios Tigre e Eufrates, territórios que hoje pertencem à Turquia e ao Iraque. Ainda que seja difícil reunir as diversas características que marcaram a arte mesopotâmica, visto a infinidade de povos e culturas que se desenvolveram na região, em geral, ela reflete a história, a política, a religião, as forças da natureza e as diversas conquistas dos povos que habitaram o local até o século VI a.C., ou seja, até a conquista dos persas. A arte mesopotâmica possuía especialidades comuns quando se observa os altos poderes que comandavam essa sociedade. De um lado, estavam presentes os deuses que tinham ligação com as forças da natureza, contempladas com muito respeito pelos seres humanos. Eles eram politeístas, pois acreditavam na existência de deuses distintos cujas divindades tinham ligações com elementos da natureza, como o sol, a lua, a chuva e até mesmo o vento. Do outro lado estavam os reis, que possuíam e ostentavam poder intermediário, e a arte voltava para a ornamentação de templos e palácios. Os artistas, geralmente, não assinavam as artes que produziam, uma vez que tinham interesse em caracterizá-las como uma produção singular. Os principais materiais utilizados para a produção da arte mesopotâmica eram a argila, o adobe, a terracota, a cerâmica, o cobre, o bronze, o basalto, o ouro, a prata, o estanho, o alabastro, o junco, o marfim e ainda diversas pedras preciosas. Pintura. Grandes murais, artigos utilitários e de adorno foram desenvolvidos pelos mesopotâmicos. Muitas pinturas eram produzidas para adornarem os templos e palácios, como os murais. Utilizavam diversas cores, com maior incidência do preto, branco, vermelho e amarelo, e mosaicos para retratar, sobretudo, cenas do cotidiano, de guerra, de rituais de cerimônias, de deuses e também da história desses povos. Arquitetura. As construções arquitetônicas foram marcadas pela grandiosidade e imponência, incluindo arcos, pinturas murais, esculturas e decorações em baixo relevo, principalmente em templos e palácios. Os principais materiais utilizados para erguer essas construções eram a argila e os tijolos, queimados e cozidos ao sol. Como principal exemplo, pode-se citar o Ziggurat de Ur, templo em forma piramidal criado pelos sumérios para a adoração dos deuses. Escultura. Muitas esculturas
tinham o objetivo de ornar os grandes espaços arquitetônicos, tal qual as pinturas, e seguiam padrões naturalistas e ou realistas. Sua marcante característica é a ausência de movimento, constituindo assim esculturas rijas e estáticas. Algumas esculturas foram produzidas em pedra. No entanto, por conta de sua escassez, a maioria delas eram feitas em argila, retratando seres humanos, mitológicos animais e deuses de maneira frontal, ou em pé ou sentados. Literatura. Os mesopotâmicos se destacaram também na literatura, com a criação de poemas e narrativas épicas, como a Epopeia de Gilgamesh, inspiradora da descrição do dilúvio em Acádio. Feito em argila, trata-se do registro literário mais antigo, ou seja, anterior a Homero e aos textos bíblicos. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Foco Sistemas de Gestão, Instituto Elisabetta Randon e Racon Consórcios. Parceria: Fundação Marco Polo, Plásticos Pisani, Máquina São Martim, Reflorestadores Unidos, Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.